Olá, queridos alunos, vamos para o vídeo de correção de geografia. Na página 95, olha, no número 1, vamos lá. Com o auxílio de uma régua, meça as plantas 1 e 2. A distância entre a casa de Beatriz e a escola. Quais são essas distâncias na planta? A gente pegando a régua, vocês vão conseguir ver lá, tá? Vocês vão colocar a reguinha, ó, e vão perceber, tá? Que na figura 1 é de 5 centímetros e na figura 2, na planta 2, é de 10 centímetros, tá bom? Número 2. Por que as distâncias são diferentes em cada planta? Porque as plantas estão em escalas diferentes, elas foram reduzidas em escalas diferentes, tá? Então, porque as plantas estão em escalas diferentes. Número 3. Observe o mapa e faça o que se pede. A. Complete. A escala deste mapa indica que cada 1 centímetro corresponde a 160 quilômetros na realidade, tá, gente? Como vocês sabem disso? Lá embaixo, ó. Aqui, ó, bem aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Tá dizendo que esse mapa foi reduzido nessas condições. Cada 1 centímetro equivale a 160 quilômetros, tá? Qual é a distância do mapa entre Miranda e Campo Grande? 1 centímetro, tá, gente? Vocês pegam também a régua, que vocês vão conseguir fazer essa... Bota lá em Miranda e mede até Campo Grande, tá? Ó, Miranda e Campo Grande, tá aqui, ó. Bem um do ladinho do outro, ó. Você pegando a reguinha, você vai ver lá que é 1 centímetro. Então, qual é a distância real entre Miranda e Campo Grande? Se cada 1 centímetro equivale a 160 quilômetros, então, na realidade, a distância entre Miranda e Campo Grande é 160 quilômetros, tá bom, gente? Vamos para a página 97. Relacione corretamente qual o tipo de representação mais adequada para estudar os rios de uma região. Qual é o mapa mais adequado para a gente estudar os rios de uma região? O mapa físico, tá? E conhecer as fronteiras políticas de um país. Lembra que eu falei das fronteiras? É o mapa político, tá? E para retratar temas específicos como a população de um país? O mapa temático. Então, a resposta é B, C, A. Vamos agora para a página 98, número 1. Observe o mapa, ó, e explore. O que você observou na planta acima? Tem a resposta pessoal, tá, gente? Mas vocês podem dizer que observaram os traços das ruas, dos rios, além de localização de alguns pontos interessantes na cidade de Aracaju. Tá? Aqui, ó, é um mapa, é uma planta turística, tá? Então, vocês vão observar o que nessa planta turística? As ruas, né? Os pontos turísticos, enfim. Tá? É o que vocês conseguirem observar aqui, vocês escrevem, é uma resposta pessoal, é uma planta turística. Número 2, Aracaju está no litoral. Como você pode descobrir isso observando a planta? Porque está representada, ó, ela está toda banhada pelo Oceano Atlântico, tá? A gente consegue observar aqui na planta turística, ó, o Oceano Atlântico, tá? Tem a representação do Oceano Atlântico. Número 3. Observe a rosa dos ventos dessa planta. O que ela tem de diferente das que você viu até agora? A posição dos pontos cardeais dessas rosas dos ventos está diferente da posição em que esses pontos geralmente aparecem nas rosas dos ventos. Norte acima, sul abaixo, leste à direita e oeste à esquerda. Nessa planta, o ponto cardeal está à direita, por exemplo. Então, vocês olhando aqui, vocês vão ver que os pontos cardeais, aqui, ó, está diferente do que a gente está acostumado a estudar, tá? O que a gente está acostumado a... O que é correto, que a gente viu, tá? Em relação ao Teatro Tobias Barreto, os seguintes locais estão em que direção? O aeroporto de Aracaju está ao sul, tá? O Shopping Jardins está ao leste. Vocês vão lá e conseguem achar. O aeroporto de Aracaju, ó, está ao sul. E o Shopping Jardins está... Achei aqui, ó. Está a leste, tá, gente? Ó. Mas se baseando nessa rosa dos ventos deles aqui, desse mapa, tá bom, gente?
Vamos lá. Que informação da planta seria importante para você e sua família se orientarem durante o passeio? O nome das ruas, a localização do aeroporto, da rodoviária, nome das praias, alguns locais para passear, teatro, shopping, etc. Então, olhando uma planta turística, isso é importante. Você sabe onde fica o aeroporto, onde fica a rodoviária, o nome das ruas, enfim, tá? Essas informações contidas na planta turística, ela é muito importante, tá? Amplie. Qual é a principal diferença entre a representação da página ao lado e a de um planisfério? No planisfério é possível ver todos os continentes da superfície terrestre. Na representação da página é possível apenas ver parte da cidade de Aracaju, tá? Essa é a diferença. No planisfério a gente vê tudo, a gente vê todos os continentes da superfície terrestre. E na planta turística a gente vê só a cidade de Aracaju, tá? Essa é a diferença. Número 7. Um planisfério seria útil para você nessa viagem? Por quê? Não, gente. Porque o planisfério ele é grande, ele é extenso demais. A planta turística seria mais apropriada para uma viagem dessa, de um passeio turístico, A planta turística ela te responderia mais as questões, tá? Então não, o planisfério não seria interessante numa viagem como essa, tá? Não seria útil num passeio como esse. Vamos para a página 100 agora. Agora é com você. Complete a rosa dos ventos com os pontos cardeais e os pontos colaterais. Olha aqui, ó, só vocês completarem, ó. O norte tá em cima, o sul, tá? O oeste, o leste. Aí entre o norte e o leste está quem? Está o nordeste. Entre o leste e o sul está o sudeste. Entre o sul e o oeste está o sudoeste. Entre o oeste e o norte está o noroeste, tá, gente? Vamos completar lá assim, ó. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, tá? Assim que nós vamos completar a nossa rosa dos ventos com os pontos cardeais e colaterais. Número 2. Observe as divisas do mapa ao lado e escreva o nome dos estados conforme a indicação. Para isso, utilize as direções da rosa dos ventos no centro dos estados. Está ao norte do Mato Grosso. Se vocês chegarem lá no Mato Grosso, vocês vão ver, ó, quem está ao norte do Mato Grosso, ó. Ao norte, para cima, está o Pará, tá bom? Estado ao leste de Goiás. Se chegarem lá, ó, Goiás. Quem está ao leste? Ao leste para lá, para cá, pro lado direito. Quem está do lado direito? Minas Gerais, tá? Estado ao noroeste de Rondônia. Vamos achar Rondônia aqui, gente. Olha lá. Rondônia. Quem está do lado noroeste de Rondônia? O Amazonas, tá? Tá aqui, ó. Vocês têm que saber se guiar, tá, gente? Ó, o norte, aí mais pro ladinho, ó, o norte, leste, sul, oeste. E o Amazonas está entre o norte e o oeste, tá? Então, o estado que está ao noroeste de Rondônia é Amazonas. Estado ao sul do Paraná, Santa Catarina. Tá bom, gente? Vamos para a página 101. Observe os 4 elementos identificados com a letra A, B, C e D e em seguida escreva o nome e explica a função de cada uma delas nos quadros a seguir. A letra A, gente. A letra A é o título, apresenta o assunto tratado no mapa, tá? É aqui em cima, a gente sempre vem em cima da onde, ó. Letra A, aqui, ó, planisfério continente. Aqui onde está o A, teria que vir o quê? O título do mapa, tá, gente? Na letra B, aqui, ó, aqui embaixo, onde está a letra B, isso é o que a gente viu hoje? É a escala, tá? Então, a letra B é a escala, que indica a proporção que está representada no mapa, né? O tamanho que ele foi reduzido do seu tamanho real. A letra C, a gente também viu, né, antes, e hoje a gente fez um exercício aqui, é a rosa dos ventos. E a letra D é a legenda que explica o que aquele mapa, o que cada cor naquele mapa representa, tá?
São os símbolos e as cores usados no mapa. Então, a letra A é o título, a letra B é a escala, a letra C é a Rosa dos Ventos e a letra D é a legenda. Na página 102, leia a tirinha abaixo com os personagens Snoopy, o cachorro e Woodstock, o pássaro. Em que mapa Woodstock desenhou para localizar seu ninho? Ele desenhou o planisfério porque Scooby cita os continentes, tá? Eu não li. Vamos ler agora a tirinha? Você se mudou com... Como vou achar o seu novo ninho? Faça um mapa para mim. Não, faça o mais simples. Não precisa desenhar todos os continentes. Então, que mapa Woodstock desenhou para localizar seu ninho? Ele desenhou o planisfério, porque Scooby cita os continentes, tá? Então, o mapa que tem todos os continentes é o planisfério. Qual seria a representação mais adequada para localizar o ninho de Woodstock? Uma planta, porque representa uma área menor, como um quarteirão, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês do mapa e da planta? A planta ela faz uma representação menor. Então, nesse caso aqui, seria mais adequado o passarinho fazer o quê? Fazer uma planta, tá bom? Número 5. Relacione os elementos de um mapa às respectivas funções. Tá? Vamos lá. Título. Onde é que está o título? O título está lá embaixo, ó. Apresenta o assunto tratado no mapa. Essa é o título. Legenda. Vamos lá onde está a legenda. Explica significados de símbolos e cores usados no mapa. Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos indica os pontos cardeais e colaterais. Fonte. Indica onde foram retiradas informações representadas no mapa. Letra E, escala. Indica a proporção entre o que está representado no desenho e o seu tamanho real. Então, vamos lá. Ficou B, D, E, A, C, tá? Agora, vamos testar, para a gente estar concluindo esse capítulo. Marque a alternativa correta. Para saber qual a proporção entre o tamanho real de uma área e a representação dela no mapa, devemos consultar a escala. A gente fez isso hoje, ó, tá fresco na nossa mente. O Sol sempre aparece ao leste. A escala numérica de 1 para 25 milhões indica que 1 centímetro no mapa corresponde a 25 milhões de centímetros na realidade, tá, gente? A resposta é a letra B. E assim a gente conclui hoje a unidade e eu espero que vocês tenham entendido, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!